Por que eu vou mostrar isso a vocês de maneira mais detalhada? Veja bem, quando as pessoas pegam uma obra utopia, as pessoas trabalham a utopia dentro daquela perspectiva de que é um lugar idealizado e longe de qualquer perspectiva, não tem problema e tudo mais. E lança na redação, certo? Mas olha só uma leitura breve do resumo da obra. Olha só. Utopia foi publicada em 1516 e alcançou êxito imediato. No livro primeiro dessa obra, Thomas Moros critica a sociedade europeia da época. Então, veja bem, a gente pega uma perspectiva de um autor e a gente pega um trecho de uma sociedade idealizada. Mas perceba que, na visão do autor desse livro, especificamente, há uma crítica. Tá? Por que é importante a gente saber o contexto? Para a gente começar a fazer as pontes, certo? Há uma crítica à sociedade europeia da época, em especial a inglesa, denunciando a depauperação de amplas camadas da população, originada no processo de acumulação de capital, na sede pelo poder e no expansionismo estatal que multiplicava as guerras. Vocês estão percebendo aqui que quando ele cria a perspectiva da utopia, ele cria dentro de uma base teórica que se opõe à perspectiva capitalista. Então tem um vínculo teórico por trás da obra que precisa ser dominado para quando a gente vai utilizar essa obra. Tá? Mas geralmente as pessoas quando utilizam especificamente a ideia que o autor teve de criar uma sociedade longe de problemas e tudo mais. Mas olha a perspectiva. No livro segundo, ele oferece uma alternativa radical para esse cenário, apoiado nos relatos das viagens transoceânicas e dos grupos humanos encontrados pelos europeus nas Américas, descreve uma sociedade organizada de acordo com a razão, que no livro vive em uma ilha do Novo Mundo. Então, olha a perspectiva histórica da obra, entende? A gente tem uma obra que critica o cenário europeu enquanto a perspectiva de cidadania, por quê? Por causa da perspectiva do capital, do acúmulo de poder, da sede do poder e do expansionismo estatal, tá? Então, há um cenário específico para se pensar na obra Utopia. E aí, de acordo com os relatos que estavam sendo escritos, inclusive relatos de Hans Staden e Jean de Lery, que eram cronistas do descobrimento, você vê uma nova visão dos povos americanos, tá? Essa visão é como se fosse realmente a visão do paraíso. Então não significa que era a perspectiva contraposta àquela que eles viviam na Europa. Entenda o cenário para você entender a obra, tá? Olha aqui, ó. É interessante notar que o nome da obra Utopia, palavra de origem grega que significa lugar nenhum, aponta para a impossibilidade da existência real dessa sociedade. É o que eu falo sempre quando eu estou comentando com vocês a utilização da obra Utopia numa redação do Enem. Quando o pessoal começa dizendo que ele pensa numa sociedade livre de qualquer problema, ele está pensando numa sociedade que não existe em lugar nenhum. O que há aqui é a época das grandes navegações, e aí a época das grandes navegações suscitou essa ideia nos teóricos da época. Não significa que essa teoria ou essa abordagem ideológica que você tem quando você pensa nessa obra se configura de fato na realidade, tá? É uma idealização e é essa a perspectiva. Quando a gente leva essa obra para a redação do Enem, a gente sempre fala que o Brasil está longe da perspectiva do autor. Mas a perspectiva do autor, pessoal, é idealizada, totalmente idealizada, tá? Não existe em lugar nenhum. Agora, olha aqui. Moros acreditava na bondade humana que considerava natural, ou seja, a mesma perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, que é um contratualista. Se você pega, por exemplo, os contratualistas, você tem Hobbes de um lado, que diz que a sociedade ela educa o indivíduo, indica o indivíduo em estado de natureza. Ele é ruim, a sociedade precisa educá-lo. E tem Rousseau contrapondo Hobbes, que fala que o indivíduo em estado de natureza é bom. Ou seja, o Moros tem a mesma perspectiva do Rousseau, da perspectiva contratualista do Rousseau. Entende como as ideologias se conectam, se tocam? Então, assim, se eu estou citando o Moros na minha redação e eu não sei que ele é adepto dessa perspectiva que o homem, que em condição de natureza, ele é bom, eu não posso jamais fazer o vínculo entre as ideias do livro dele, a perspectiva que ele abordou no livro Utopia, e a visão de Jean-Jacques Rousseau, que fala na perspectiva de que o homem em estado de natureza é bom. Como é que eu vou tirar proveito dessa perspectiva de argumentação junto do repertório se eu estou usando de maneira engessada? Entendam bem o que eu estou querendo mostrar hoje, tá, pessoal? Esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, o Cola na Web, ele faz resumos de obras literárias, mas ao mesmo tempo que ele faz resumo, ele faz pontes entre uma perspectiva e outra. Pode falar, Humberto, manda ver.
Professor, eu também pensaria no caso de Platão, sabe? Porque ele fala também do mundo inteligível, né? Isso, Entendeu? E de um mundo ideal, é porque ele diz que as ideias, o que é perfeito vem da mente. E justamente a utopia é uma coisa que não existe na realidade, né? Eu acho que tem exatamente. gravado uma conexão com essa, né? E Verdade. também o comunismo de Marx também bebe muito disso, né? Dessa Essas coisas, perspectiva essa idealizada. sociedade perfeita, e exatamente. Exatamente. Ó, Então, são outros dois repertórios, né, que eu posso encaixar com pode isso aí. lançar na redação. Vamos fazer uma linha de raciocínio aqui interessante. A grande discussão entre o Platão e o Aristóteles é justamente essa que você está falando, Humberto. Se você pensa, por exemplo, na perspectiva de Platão, Platão fala que o homem não deve perder o contato com o mundo das ideias. Por quê? Porque lá é onde está de verdade aquilo que interessa. E para ele, a comunicação, a interação social, ela é simplesmente prejudicial. Aristóteles se opõe a isso. Aristóteles fala que nós somos animais políticos e porque somos dotados de logos, a comunicação ela é necessária para nós, certo? Então são duas visões diametralmente opostas. Quando a gente pensa na ideia do Moros, na perspectiva do Rousseau, do homem estado de natureza, na perspectiva de Platão, tá? Nesse jogo e na perspectiva marxista de uma condição idealizada, quando a gente traz essas informações para a nossa redação, a gente tem que entender que nós estamos trabalhando em perspectivas idealizadas, não são perspectivas concretas, entende? Por exemplo, a grande crítica, Humberto, que se faz ao comunismo, por exemplo, é que ele não foi implantado de verdade na perspectiva que se pensa, né, na lógica socialista. Então, para a gente trabalhar perspectivas como essa, a gente tem que entender o porquê a gente está levando para a redação. Qual é a minha crítica ao repertório engessado nos textos? Se a gente visualizar as redações que trazem utopia, você vê que o repertório sempre remete à lógica de que o autor pensou numa sociedade idealizada, num mundo idealizado. E no próprio sentido da palavra utopia, você está vendo, ó, lugar nenhum, não existe. É uma perspectiva idealizada. E aí, quando o indivíduo pega a questão social brasileira e aproxima dessa perspectiva de utopia, ele está fazendo um erro anacrônico. Por quê? A gente não tem o tempo específico para a obra Utopia. Ele está além do tempo. É uma obra de idealização. Entende? A sociedade brasileira está presa à cronologia. E todos os problemas que a gente tem hoje são consequências desse passado histórico. Por isso que esse material que eu estou mostrando para vocês aqui é importante. Quando a gente for montar o nosso repertório, eu vou dizer, olha, a gente vai juntar tal livro, tal ideia, tal autor e tal período histórico. Aqui tem tudo, tá? Vocês estão vendo que aqui ao lado, ó, a gente tem outros assuntos, ó. Terrorismo, povos europeus, fake news, ou seja, são perspectivas que vão gerar ideias para a gente. Deixa eu continuar para vocês entenderem como é que ele faz a análise da obra, tá? Por isso, teoricamente, os homens poderiam formar sociedades justas e igualitárias, na perspectiva natural. Por outro lado, julgava que as paixões tornavam as pessoas surdas à voz da razão, fato que as impediria de agir racionalmente. Essa ambiguidade está presente em Utopia. Aí vem, ó. Resume características de utopia. Isso é que é importante para a gente, pessoal. Porque isso vai ajudar, vai acelerar muito o repertório de vocês, sem que vocês precisem ler de fato toda a obra. Tá? Em época de Enem, é assim que a gente tem que fazer. Agora, olha só. O argumento de Thomas More em Utopia, 1516, percebam que é um argumento. Então, eu tenho que referir dessa maneira. Trata-se de um argumento. Era uma manifestação do programa e das exigências do humanismo cristão. Olha como eu já estou fazendo pontes com perspectivas teóricas, tá? Do humanismo cristão. Já é uma percepção cultural, já estou trazendo outras lógicas culturais para a minha redação. Para a realização empírica do ideal racional de justiça e fraternidade. A sociedade de utopia é fechada, rigorosamente regulamentada. Aí entra na perspectiva do contrato social e da figura do não estrangeiro. O estrangeiro não pode entrar. Há um fechamento para essa sociedade. Não é o que acontece no mundo globalizado. Entendam. Olha as perspectivas teóricas do livro e olha como há impossibilidade de eu trazer utopia para a minha redação de qualquer maneira. Olha as características dessa perspectiva de local que ele pensou. É um ambiente fechado e rigorosamente regulamentado.
Então, numa perspectiva de globalização, onde as culturas se interpõem, qual é o conceito de globalização? É uma grande integração política, social, cultural. Então, não há possibilidade de eu pensar em utopia nessa lógica que se joga na redação do Enem. Entendem? Por isso, essa é a minha crítica quando eu vejo os repertórios sendo utilizados de qualquer forma no Enem. Isso ajuda a gente a ter uma ideia geral do que a gente pode fazer. Veja bem, usando utopia de maneira correta. Para Moros, a comunicação com o exterior, a improvisação e a espontaneidade poderiam gerar uma dinâmica de transformação que levaria à injustiça, a um distanciamento da razão. Percebem que não é uma sociedade democrática especificamente, é uma sociedade com o rigor da lei, da regulamentação e a perspectiva de estar fechada em si mesmo. Isso está mais associado a um regime ditatorial do que um regime democrático. Entendem? Veja a perspectiva. Olha como essa obra está sendo utilizada de maneira equivocada no Enem. A descrição da sociedade de utopia revela tanto a influência dos modelos clássicos, especialmente da República de Platão, olha o que você falou, Humberto, ou da primitiva Igreja Apostólica. Está vendo como há uma reunião de conceitos aqui, como as aspirações do humanismo cristão de Erasmo de Roterdã, de quem Moros era amigo. Lembrando que Erasmo de Roterdã é o cidadão que escreveu a obra O Elogio à Loucura. Tá? Ele fala que a loucura é necessária para que a humanidade aguente as consequências de uma vida cheia de sofrimento. Tá? Essa perspectiva aqui de humanismo é exatamente aquilo que dá o fundamento do meu argumento. Perceba, é o argumento, tá? O trabalho é obrigatório, assim, a sociedade utópica é fundamentalmente igualitária, não existindo nela a propriedade privada nem o dinheiro, e caracteriza-se por uma vida simples e sem luxos. Pessoal, de onde são esses ideais? Exatamente, entende a perspectiva? Ou seja, muita gente não sabe quando cita a utopia na redação do Enem, mas ele está citando correntes ideológicas e correntes teóricas que tem muito a ver com a perspectiva de Rousseau do contrato social. É como se além de você ver o resumo do livro, ganha de brinde mais repertório. É isso aí, Sara. Exatamente. Você tem uma linha de raciocínio construída para fazer com que você, além de citar a obra, você consiga trabalhar essa obra dentro das perspectivas exigidas, entende? Essa é a diferença. É isso que eu estou trabalhando na perspectiva de você ler esse site aqui, com a perspectiva de entender que esse site vai te mostrar a obra e posicionar a obra dentro de correntes ideológicas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Olha a continuidade desse processo. Ó. O trabalho é obrigatório nas atividades produtivas, agricultura e ofícios, que constituem a estrutura econômica da sociedade. Isso permite que, com uma moderna jornada de trabalho de 6 horas, olha a ideia, todos os cidadãos vivam num ambiente de bem-estar, satisfazendo necessidades naturais e racionais, quase sem desigualdade entre os sexos. No âmbito da política, os cargos são eletivos e a educação é universal. Perceba, são ideais do comunismo especificamente. Então, essa obra tem especificamente uma linha de raciocínio ideológico do comunismo, da perspectiva socialista. Entende? Então, olha a importância da gente saber pegar uma obra, entender o contexto dela, o contexto ideológico no qual ela se inclui. Vocês estão vendo? Ela é mais chegada para a perspectiva de Rousseau, dentro da área contratualista. Ele vai dentro da perspectiva de Platão, na República. Ele vai dentro dos ideais de uma sociedade, de um regime, né? Voltados para a linha do comunismo e socialismo. Então, há toda uma corrente ideológica por trás dessa obra que, quando deve ser usada no Enem, tem que ser relacionada. Aí, o que é que a maioria dos candidatos fazem? Isso deveria ser banido pelos corretores. Os corretores deixam passar isso. A abertura da redação do Enem, quando tem utopia, é desse jeito. Ó. Thomas Moros, em sua obra Utopia, cria uma realidade livre de aborrecimentos ou de problemas sociais. É desse jeito que o pessoal aborda a obra. Inclusive tem um texto pronto, né, com essa perspectiva. Aí o cara sai dessa perspectiva de texto, né, de livro, e passa para o tema. Aí diz assim, ó, realidade diferente do contexto brasileiro, uma vez que... Aí joga o tema. Né? Pode falar, Sara. Manda ver.
Ou não, então, tipo, nesses casos assim, seria muito mais produtivo eu pegar meio que o significado da palavra utopia e meio que, não caracterizar, deixa eu ver, meio que formar o sentido, tipo, para poder chegar no tema, né? Do que usar uma obra dessa forma. Exatamente. E outra coisa, ó, E serve para bastante coisa. se eu vou trazer se eu for trazer utopia para minha redação, eu tenho que trazer numa perspectiva de crítica. Entenda, eu vou trazer para o meu texto uma obra que cria uma realidade utópica que não existe. Eu posso simplesmente descrever a realidade de utopia de uma sociedade fechada, fortemente regulamentada, que tem uma igualdade na perspectiva laboral de 6 horas. Olha só o contexto. É um contexto que não sofre influência do meio externo, e aí eu faço assim, ponto. Entretanto, a realidade globalizada do mundo contemporâneo não permite que a idealização do autor se configure em muitas sociedades, inclusive a brasileira, que enfrenta na condição problemática, eu digo qual é o problema. Entende a perspectiva? Isso é você usar o texto dentro do contexto ao qual ele pertence, fazendo conexões entre ideias. Mais na frente no meu texto, se eu for lançar uma perspectiva, por exemplo, de contrato social, de que a sociedade brasileira tem que ter a atuação do Estado, eu já estou me contrapondo essa perspectiva. Porque lembre que ele é mais chegado a Rousseau do que ao Hobbes, que fala na atuação do Estado. Eu estou criando um contraponto no meu próprio texto. Vai, Humberto, manda ver. Aí na transição entre esses períodos que o senhor disse, né? Quando você coloca a utopia no primeiro período, logo na introdução, você coloca aquele conectivo, né? Saindo das páginas literárias, né? Aí, tananá, e continua o tema, né? Isso, exatamente. Por quê? Se eu estou falando que eu estou saindo das páginas literárias, eu estou saindo de um texto ficcional. Não é um tratado de sociologia, um tratado de filosofia. A maneira É um como bom se utiliza. conector, né? Exatamente. A maneira como as pessoas utilizam essa obra na redação é como se essa obra realmente correspondesse a um tratado da realidade. E não é. É uma idealização de um cara que estava insatisfeito com a vida europeia e viu na descoberta das Américas, olha aí, ó, na época das navegações, hein? Que viu na descoberta das Américas uma idealização da sociedade ideal, pautada por valores cristãos. Ó. Tá aqui, ó, no humanismo cristão, e todos sendo irmanados, entendeu? Exato, Sara, eu posso fazer saindo da ficção e mostrar a dificuldade que se tem de se concretizar uma sociedade como a pensada por Moros. Essa é a ideia. Esse é o trabalho específico. Agora, olha um pouco sobre o autor. Isso é importante para a gente. Ó. Thomas More estudou em Oxford e em Londres. Participou da vida pública de seus pais, da qual foi um dos principais representantes, até entrar em desavença com o rei Henrique VII. Olha só a perspectiva. Teve de abandonar a vida pública até a subida do poder de Henrique VIII, em cujo reinado fez fortuna e ocupou importantes cargos políticos e diplomáticos. Tá vendo que não fica longe da vida política? Ele teve uma desavença com Henrique VII e aí com Henrique VIII ele fez fortuna ali, ó. Entende a perspectiva? É um cara que estava insatisfeito em algum momento com a vida social da sua localidade. E aí, olha a perspectiva. Apesar disso, opôs-se firmemente à reforma anglicana e não aprovou o divórcio do rei. Considerado inimigo da pátria, foi encarcerado e executado. A Igreja Católica canonizou em 1935. Vocês entendem o contexto histórico desse cidadão? Ele se opôs à realidade social de sua época, foi encarcerado e executado, ou seja, a sua obra Utopia é um manifesto específico contra aquilo que ele não estava mais aprovando. Perceba que em vias práticas sociais, ele não aprovou o divórcio do rei. Ó. Tá vendo? Ou seja, ele criticava a sociedade da sua época e idealizou, pautado numa esperança a partir das descobertas das grandes navegações, uma sociedade idealizada. E a idealização dele passa por um fechamento dessa civilização, não há contato externo e um regramento muito intenso. Então não é uma sociedade maravilhosa como todo mundo pensa e joga na redação do Enem, dizendo que é uma sociedade livre de qualquer aborrecimento, livre de qualquer problema. Manda ver, Humberto. E não é, inclusive, pegando o contexto histórico aí da reforma anglicana, era a época que Henrique VIII, ele se afastou, né, da Igreja Católica e tal, e provavelmente, eu acho que ele era um católico, né, Dentro porque da a Igreja perspectiva da Católica reforma. canonizou, exatamente,
Então, existia também um tipo de perseguição política, uma rejeição em relação a Henrique VIII com a galera católica, entendeu? Isso, Houve uma das vezes isso. que ele fundou a igreja anglicana. Então, Ou, meio que existia uma perseguição religiosa, tá ligado? Uma briga religiosa, enfim. isso. Agora, ó, Humberto, olha que bacana. Olha como a gente tira proveito de um repertório de verdade, tá? Preste bem atenção. Eu não posso pensar em trazer a obra Utopia para o meu texto na perspectiva de dizer que existe uma realidade idealizada, longe de conflitos, longe de problemas. Entendam, isso não existe. E isso foi fruto de uma insatisfação de um cidadão específico com a realidade europeia. E fruto dessa insatisfação e com esperança específica gerada pelas grandes navegações, pela descoberta do novo mundo, esse cidadão idealizou algo. Mas para que essa idealização tivesse ou surtisse efeito, ele pensou no isolamento desse grupo numa ilha, lembre-se, sem interferência do mundo externo e com um regramento muito intenso. Percebem? Então, como é que eu tenho a audácia de trazer a utopia para a minha redação, comparando, por exemplo, sociedades reais, como a brasileira, cheia de problemas, a uma situação que, na verdade, reflete a insatisfação de um indivíduo com a cultura europeia? Não faz sentido, exatamente. É esse erro, esse anacronismo que eu quero corrigir nas redações do Enem. Como assim? Quando você chega num material como esse aqui, tá? Você chega no material, ele é curtinho, ó. Olha só. Eu leio isso que eu preciso, contexto histórico, leio o resumo da obra e leio a perspectiva do autor. Com essas três informações, pessoal, eu consigo construir repertórios muito objetivos, densos, com uma perspectiva muito mais assertiva e muito mais dentro de uma realidade, que é a realidade do Enem. Quem entendeu isso? Vocês tiveram dúvida nisso que eu mostrei? Ninguém teve dúvida não, né? Ó, eu mostrei utopia aqui, certo? Vou mostrar uma outra perspectiva. Tá vendo como é fácil? Você já sai com as ideias todas pré-concebidas aqui, ó, prontas. Você já sai exatamente com o direcionamento ideológico, ou seja, você já sabe como você trabalhar a obra Utopia. E aí você pode simplesmente fazer isso, ó, num dia só. Eu falei de utopia, não é isso? Olha outro livro que se cita muito. Aqui, ó. Madame Bovary. Vamos pensar nessa perspectiva aqui, ó. Olha o tamanho do que eu tenho que ler. E olha como a gente já fez uma perspectiva, tá vendo? Pronto, acabou. Agora olha só quando eu mergulho nisso. E quais são os temas que eu visualizo nessa perspectiva. Vamos lá. Considerada originária do realismo e um dos melhores romances escritos até hoje, essa obra narra, em prosa esmerada, a história de Emma Bovary. Entediada com sua vida pacata e o casamento sem graça, Emma comete infidelidades que a conduzem a um triste final. Entre os muitos méritos de Madame Bovary, cabe destacar a finura psicológica com que a protagonista é descrita. Ou seja, preste bem atenção. Se eu estou falando, eu não preciso ler o resto para vocês já entenderem isso. Se eu estou falando numa perspectiva social que coloca a mulher como sendo... Pronto, a perspectiva do ano passado, né, que era uma perspectiva da mulher sendo atrelada à lógica do cuidado. Aí por quê? Porque a cultura a identificava dentro dessa perspectiva. Se eu tenho essa visão do livro, eu tenho uma mulher específica que foge ao padrão reconhecido. Ou seja, como eu usaria essa obra na minha redação do Enem? Olha só, ele conta a história, o casamento de Charles e Emma, as leituras de Emma. Veja bem a perspectiva. Ó. O médico rural Charles Bovary conhece Emma, uma jovem formosa da cidade que está com o pai Roald, paciente de Charles. Quando Charles fica viúvo, pede ao Sr. Roald a mão de Emma, que concede e os dois se casam. Charles se sente muito satisfeito, mas Emma não se considera feliz. Aí olha só. As leituras de Emma. A primeira parte do romance conta com 9 capítulos que transcorrem em um ritmo lento e descrevem minuciosamente a psicologia de Emma. Ou seja, esse inconformismo feminino com uma lógica social pautada pelo privilégio masculino. Eu tive 2 temas no Enem, nessa perspectiva, que admitiriam o uso dessa obra na lógica que eu estou mostrando aqui agora. A persistência da violência, dentro do cenário cultural que admite essa lógica, e a questão do cuidado, né? O trabalho da mulher de cuidado do ano passado. Aí, olha só. Assim, o leitor logo descobre a fixação de Emma pela leitura desde a adolescência
já que ela ajuda a imaginar uma vida mais apaixonada, agitada e exótica que a sua, ou seja, a ligação entre a ascensão feminina com relação ao estudo e a perspectiva social, ou seja, mudança de perspectiva social graças à elucidação, ao conhecimento. Olha a associação que essa obra faz, e eu posso lançar mão disso. Poderia fazer isso, por exemplo, no tema do ano passado, mostrando que a mulher está conquistando um cenário social totalmente diferente de décadas anteriores, pela perspectiva de ascensão por meio do estudo, por meio da elucidação de suas ideias. Entende a perspectiva? E aí, desatrelar essa perspectiva, ou seja, só é uma perspectiva por causa da noção de inferioridade que se instala nessa lógica, devido a uma cultura específica, que cria essa ideia de inferiorização. Entende? Tá vendo? Ó? São obras pelas quais eu posso passar dentro desse cenário. O que é que eu vou fazer com vocês? Para a gente otimizar esse tempo aqui. Vocês viram que eu escolhi duas obras ao acaso. Uma que é muito utilizada, Utopia, e outra que vai dentro da perspectiva literária. Certo? Mas eu tenho também perspectivas ideológicas. Olha só, eu posso só clicar aqui em cima em Sociologia. E aí eu tenho isso aqui, ó. Fake News, Movimentos Sociais, Surgimento da Sociologia, Senso Comum, Divisão Social do Trabalho. Bom, o que a gente acha nisso aqui? Ó? Vamos para Fake News, que é um tema que sempre está sendo debatido. Ele dá uma visão mais abrangente da perspectiva de como a gente pode trabalhar as fake news dentro da lógica social moderna. Tá? Ele esclarece que é fake news aqui em cima e vem os perigos das fake news. As fake news podem surgir em qualquer esfera, seja política, entretenimento, esporte, até mesmo na educação. Infelizmente, muitas vezes informações falsas são disseminadas antes que possamos verificar sua autenticidade. Isso pode causar transtornos significativos, prejudicando indivíduos, instituições, ou seja, é um cenário de argumentação. Ele cria o argumento, cria a ideia, e aí vem buscando um esclarecimento, ou seja, como surgem as fake news, como combater dentro da perspectiva da importância da leitura crítica, verificação de fontes oficiais, agências de checagem. Ou seja, você vai para uma prova que aborda o tema fake news com todo o cenário argumentativo já forjado. Fica fácil, dentro dessa perspectiva, você escolher os repertórios que a gente vai montar com os livros, com as obras, dentro daquela perspectiva. A divisão desse site aqui é uma divisão muito interessante, porque se eu uso muita filosofia, se eu uso história, geografia, sociologia e vou para os resumos, eu tenho um arsenal completo para fazer, inclusive, as ligações entre uma obra específica que a gente leu. Por exemplo, a gente falou de sociologia, né? Olha que coisa bacana. A gente estava falando de sociologia lá quando a gente estava falando do contrato social, a perspectiva filosófica também. Eu posso procurar dentro da perspectiva sociológica alguma corrente teórica que faça um vínculo com a obra que eu estava analisando. A gente viu lá na obra Utopia que há o enraizamento em ideologias específicas. Se eu não sei aquela ideologia de maneira muito mais clara, eu posso vir aqui e procurar as ligações a partir da obra lá. Você viu que ele falou na bondade natural do indivíduo, eu estou na visão contratualista, e aí eu já venho para a filosofia. Entende a perspectiva que a gente pode fazer? Olha a lógica, olha a divisão. Luta de classe, a gente acabou de falar do marxismo, a gente pode simplesmente traçar uma linha de raciocínio aqui. Tem filosofia no Brasil, história da filosofia. O que é que eu proponho para vocês? Metafísica, pragmatismo. Essa perspectiva ideológica é interessante para a gente saber, para citar na redação do Enem. Por quê? A maioria dos alunos não trabalha a perspectiva ideológica nem teórica. A maioria dos alunos trabalha recorte de obra. Foi como eu falei da obra Utopia. O aluno não sabe o contexto histórico, não sabe quem foi o autor, não sabe por que a obra foi feita, e aí lança um trecho. Ele pensou na sociedade ideal. Mas por que ele pensou na sociedade ideal? Qual foi a lógica dele? Então, quando a gente vem para ideologias específicas, metafísica, pragmatismo, e eu vou buscando aqui, São Tomás de Aquino, estruturalismo, eu vou aprofundando nessas perspectivas, eu consigo fazer pontes entre as obras e as correntes teóricas. Inclusive, pessoal, numa perspectiva de utilizar primeiro a ideologia a qual aquela obra se conecta, para depois lançar a obra. Entende? Eu crio uma divisão no uso dos repertórios muito mais lógica para quem vai ler. E isso é importante. Sai do geral para o específico. Exatamente, Sara. Minha ideia é essa. Você resumiu muito bem. A gente entender a perspectiva geral
para aí sim pensar naquilo que é específico. Por exemplo, uma visão de um autor acerca desse problema, e aí como ele pensou, por exemplo, se for um texto literário, como ele pensou aquela literatura. Se for um texto teórico, como é que ele trabalhou a literatura pelas circunstâncias sociais da época. Eu quero montar esse quadro específico com vocês, para que vocês entendam essa abordagem. Qual é o nosso primeiro exercício que a gente pode fazer aqui? Vocês viram que lá na obra Utopia, dentro dos resumos, a gente viu várias correntes teóricas durante a leitura da obra, certo? Tá aqui, ó. A gente viu, por exemplo, a bondade humana na perspectiva contratualista, e aí a gente aprofunda lá em Jean-Jacques Rousseau. A gente viu aqui, ó, a ideal do humanismo cristão, tá aqui, ó. Também uma perspectiva que a gente pode aprofundar para fazer pontos entre essas lógicas de raciocínio aqui. A gente viu a perspectiva marxista dentro dessa lógica de raciocínio, a gente pode procurar também, tá? E fazer pontes entre essa perspectiva idealizada. E aí, olha o interessante disso tudo. Você não vai montar redação e repertório para um único texto. Você vai montar repertórios para qualquer tema de redação que aborde ideias similares. Entende? Ou seja, você pensou naquele bloco de contexto, você vai trazer o bloco todo e aí você vai organizar, como se fosse o nosso planejamento textual. Você não faz um planejamento para a sua argumentação? Você não cria um esqueleto de texto? E por que não fazer planejamentos de repertórios? Por exemplo, ligar fundamentações teóricas a obras que são categóricas e são muito utilizadas dentro dessa perspectiva. Por exemplo, muita gente cita o livro 1984, de George Orwell. Perfeito? Todo mundo já ouviu falar da obra. Tá? Todo mundo já ouviu falar da obra mesmo. Eu acho que aqui a gente tem na segunda página. Olha como seria mais simples a gente simplesmente... pronto. Esquece um pouquinho 1984 e vamos cair matando aqui no espírito das leis de Montesquieu. Muita gente não usa essa obra, mas é uma obra fortíssima. Se eu estou abordando, por exemplo, um problema social e eu vou dizer que o problema social que eu estou abordando ali é pela fragilidade das leis, nada melhor do que eu dominar essa ideia aqui, ó, o espírito das leis de Montesquieu. Porque toda a sociedade moderna tem essa perspectiva em mente, tá? Eu vou ler só o começo para vocês entenderem, olha só. Após 20 anos de trabalho, posso dizer que nela trabalhei toda a minha vida. Montesquieu publica sua mais importante obra, O Espírito das Leis, a qual trata de comparar os diferentes tipos de governo. Busca utilizar a sua visão do ser humano para explicar as ações e paixões e as predileções sobre um ou outro tipo de governo. Em seu livro, tenta desenvolver um governo efetivo que irá manter o país unido. Montesquieu acredita que o mais efetivo tipo de governo é a monarquia. Através dela, o monarca exerce seu poder, com sua nobreza, e o clero e o parlamento controlam suas ações. Ele acredita que o fraco deve se proteger do forte através das leis e pela separação dos poderes. Ele defende a tese de que a nobreza e o monarca devem ambos estar presentes e não terão sucesso um sem o outro. Ou seja, eu estou pegando uma perspectiva legislativa que tem como base um governo idealizado, que é a monarquia, não a democracia. Olha só a loucura de pensamento. Para se ter sucesso, deve-se compreender que os membros das classes não eram iguais, mas tinham algumas necessidades semelhantes. Ele refere-se à importância de se educar o cidadão no sentido de entender que as leis eram o caminho certo a se seguir, e explicar o porquê dessa necessidade. Montesquieu acreditava que a religião era a peça fundamental para ajudar a controlar o país, e deve ser utilizada pelo governante para manter a lealdade dos cristãos. Ou seja, quem estuda história entende do que eu estou falando agora. Claramente. No geral, o espírito das leis não foi seguido à risca pelos governantes em seu tempo, mas serviu de guia para muitos governos, inclusive em nossos tempos. Ou seja, não é algo que, embora ligado à monarquia pela visão do autor, não é algo que ficou restrito à monarquia, tá? Olha por quê. Objetivo claro. Destacar e analisar em separado o aspecto propriamente político e social do homem. Não se deve, de modo algum, estatuir pelas leis divinas o que deve ser pelas leis humanas, nem regulamentar pelas leis humanas o que deve ser feito pelas leis divinas. Escreve ele, estabelecendo a divisão entre religião e política. Quer assim demarcar o domínio próprio da política e de sua ciência, que não se confunde com o da religião ou o da moral. Para muitos, ele inaugura a sociologia política, ou seja, olha a base do pensamento que a gente pode trabalhar aqui. Para o pensador, as religiões, os valores morais e os costumes devem ser analisados não em si mesmos,
mas na sua relação com os diversos modos de organização da sociedade. É preciso também verificar as relações em que tais sociedades manchem com os dados naturais, como o clima e o solo. Para ele, o que importa não é julgar os governos existentes, mas compreender a natureza e o princípio de cada espécie de governo. Deixa eu fazer uma ponte entre 3 conhecimentos importantes para a gente aqui. Quando você lê Montesquieu, você lê um cara que entende a separação entre religião e política. Onde a gente vê isso? A gente vê isso numa perspectiva pautada pela noção de Norberto Bobbio, que é um italiano que escreveu livros só sobre ciência política, tá? Só sobre conceitos políticos. E ele fala nos diversos tipos de governo. E a diferença entre eles para você entender o porquê determinado país é de um jeito e porquê determinado país é de outro, tá? Vocês vão entender agora o que é que eu quero falar. Olha só, para ele, qualquer Estado contém 3 tipos de poderes: legislativo, executivo e judiciário. Essa é a base, pessoal, das sociedades modernas. Entenderam? Se cada poder agir por sua própria conta, não há como impedir as arbitrariedades. É o mínimo de liberdade. O que a gente fala hoje na nossa Constituição? A independência dos 3 poderes, mais o sistema de freios e contrapesos, né? Vocês já ouviram falar nisso? Sim, sim, sim. Ou seja, um regulamenta o outro. Tá vendo como a base já está aqui na teoria dele? Ó? No oposto, onde cada um interfere nos outros, uma combinação entre ambos. Forma-se um equilíbrio. O modelo é o governo da Inglaterra. Olha a base. Sua principal obra, O Espírito das Leis, trata de examinar 3 tipos de governo: a república, a monarquia e o despotismo, onde explica também que as leis que governam o povo devem levar em consideração o clima, a geografia e outras circunstâncias gerais, e que também as forças que governam devem ser separadas e balanceadas para garantir os direitos individuais e a liberdade. Tá vendo como eu já tenho aqui, mesmo ele não abordando a perspectiva de democracia, eu já tenho o viés, a base sobre o qual a democracia é constituída? Quando se faz uma estátua, não se deve estar sempre sentado no mesmo lugar. É preciso vê-la de todos os lados, de longe, de perto, de cima, de baixo, em todos os sentidos. Essa é uma frase dele. Cientista, secador de rãs, as ciências exatas estavam muito em moda no século XVIII. Montesquieu demonstra muito sua tendência para a investigação científica. Mesmo tendo uma ligação direta com a perspectiva do monarca, é uma obra que tem uma importância crucial hoje para o mundo moderno, porque a maioria das democracias tem essa perspectiva de divisão de poderes, tá? E ele já lançava as bases de como a sociedade moderna ela deve funcionar, ou seja, a democracia é uma adaptação dessa perspectiva teórica, entende? Opa, Sara, manda ver. Ô, Tiago, então, tipo, se eu fosse usar esse livro na minha redação, eu primeiro usaria ele como base e, por exemplo, depois eu poderia usar a Constituição como específico? Exatamente, é isso, partindo Ah, do geral para o específico. Por quê? Quando a gente pensa na nossa documentação, na condição de documento, a gente pensa num documento que bebe, por exemplo, na fonte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembra que toda vez que a gente fala na nossa Constituição, a gente diz que ela é signatária da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou seja, ela já está apontando para uma linha de pensamento. Quando a gente pensa na perspectiva dos 3 poderes, que é a perspectiva aceita pelo ideário constitucional brasileiro, a gente está pensando nessa lógica política que foi mexida aqui, ó, que foi mostrada aqui, tá? Pelo Montesquieu. O Espírito das Leis é uma obra de fundamentação. Ele fundamenta uma perspectiva de Estado tripartite, entendeu? Essa é a lógica. A gente pode partir do geral para dissecar a perspectiva específica. E aí, por exemplo, a gente entra num problema social no Brasil, que geralmente o Enem aborda sempre um problema social. Esse problema social vai de encontro à perspectiva democrática, a perspectiva de democratização de alguma questão. Mas a perspectiva de democratização de alguma questão vem da perspectiva que o Estado criou de uniformidade dos 3 poderes. A perspectiva executiva tem que prevalecer, mas ela prevalece dentro de parâmetros legais do poder legislativo e do freio e contrapeso do judiciário. O judiciário sempre analisa se as ações do executivo e do legislativo estão dentro dos preceitos constitucionais. O que é isso? É um sistema específico de legislação que está aqui pautada pela lógica do governo que ele cria. Por isso que ele analisa 3 governos aqui, não um só, não a monarquia. Ele analisa a república, a monarquia e o despotismo, dentro da perspectiva de como as leis atuam nessas realidades. Entende? Ou seja,
eu tenho um conjunto de leis atuando numa perspectiva democrática hoje. Aí eu posso juntar essa perspectiva com as ideias do Norberto Bobbio do que seria a democracia, tá? Mas a fonte é a mesma, em termos de divisão de poder. É essa aqui que o Montesquieu fala. As leis, elas são fundamentadas dentro da perspectiva de divisão de 3 poderes, tá? Dá para a gente fazer um cenário, principais questões a serem respondidas pela obra, O Espírito das Leis. Aí olha como direciona a gente, ó. Porque em tal país, em um dado momento, sobre um determinado assunto, uma lei e não outra. Lembra que ele falou na perspectiva geográfica? Ou seja, a perspectiva legislativa no Brasil cumpre a finalidade de satisfazer as realidades brasileiras, diferente da americana. Porque em igualdade das demais condições é eficaz determinada lei e não outra. Entende que ele faz uma análise específica do contexto sobre o qual essas leis são lançadas? Existe precisamente o espírito das leis, pois o legislador obedece a princípios. Agora olha que coisa importante para a gente. Há motivos, há tendências, examináveis pela razão. Primeiro examinei os homens e acreditei que na infinita diversidade de leis e de costumes não se deixaram levar exclusivamente pelas suas fantasias. Agora eu abro espaço para o que a gente faz no Enem, tá? Quando você usa uma lei no Enem, o que você está representando na redação? Entenda, você está representando o entendimento do legislador. E quem é o legislador? Ele representa a vontade popular, porque vivemos num regime democrático. Entende a lógica de raciocínio? Ou seja, o cara que formula a lei, o legislador, ele representa os anseios sociais, porque ele foi escolhido nessa perspectiva. E aí entra a questão. Por isso que o espírito das leis é muito pautado pela realidade social de um determinado local. Quando a gente fala que no Brasil as leis não são muito efetivas, é porque a realidade brasileira tem um quê, tá, de subversiva. Pensem bem, o espírito social no Brasil é um espírito de transgressão, porque a nossa realidade social ela não foi pautada dentro de uma homogeneidade. Entenda. Vai, Humberto, manda ver. Será que isso pode gerar uma situação de anomia social lá em Durkheim? Isso, olha a ponte que você acaba... Está vendo como as coisas fazem sentido? A anomia por causa da condição social brasileira. É a condição social brasileira, diversa, plural, cheia de perspectivas de privilégios, lembra? Desde lá dos donos do poder, a gente vai ver isso também em Raimundo Faoro, tá? Os donos do poder. Como a elite brasileira pensa. A gente vai ver em Sérgio Buarque de Holanda, como a sociedade brasileira pensa. Aquela questão do homem cordial, de levar vantagem, pensar em si, ao invés do coletivo. Ou seja, a sociedade brasileira ela é atípica. E aí tem essa perspectiva da anomia social, que é uma análise de sociedades que têm problemas nesse sentido. Agora, dentro dessa lógica, o que é que eu tenho que guardar do espírito das leis? Eu tenho que guardar essa ideia aqui, ó. Existe precisamente o espírito das leis, pois o legislador obedece a princípios, a motivos, a tendências examináveis pela razão. Essa frase é a síntese do que essa obra fala. Ou seja, o espírito da lei é baseado na realidade social, nos princípios, nos motivos e tendências que são examinadas pela razão de determinado grupo social. Entende? Por exemplo, isso aqui explica, por exemplo, que no Brasil determinada situação é proibida e em outro país não. Ou determinada situação é permitida e em outro país não. É assim que a gente tem que fazer a ponte entre as obras, tá? Entre as correntes teóricas. Então a gente vai treinar isso, tá? Prestem bem atenção. O que eu quero de vocês, para vocês já entenderem essa lógica. A primeira obra que a gente viu foi a Utopia. Vocês, no próximo tema que eu vou passar para vocês já hoje, vocês vão usar a obra Utopia. Só que vocês vão usar a obra Utopia de uma maneira diferente. Não da maneira que todo mundo utiliza. Vocês vão pegar esse material que eu acabei de mostrar da Utopia, pode fazer ponte com outras coisas se vocês quiserem, mas vocês têm que entender que a utilização é a utilização de um texto literário a partir da indignação de alguém sobre a realidade social. Aí nasceu a Utopia. Então, quando eu for trazer para um tema, um problema social brasileiro, o que é que eu posso dizer? Eu posso dizer que, assim como visto pelo autor da Utopia, né, a insatisfação do autor da Utopia que fez ele criar uma realidade idealizada, a sociedade brasileira também é marcada por muitas insatisfações, inclusive o não cumprimento de direitos democráticos. E aí eu puxo o problema, entende? Ou seja, para que lá no final eu possa dizer que a insatisfação que leva o autor a pensar numa obra
idealizada, cheia de perfeição, é marcada também pela perspectiva do regramento e do fechamento dessa sociedade em si, algo possível no mundo moderno. Entende como eu estou fazendo uma ponte diferente daquilo que se faz, porque isso vai ser um repertório viável para vocês, mas desde que seja feito da maneira correta. E vai chamar a atenção dos corretores porque não estão acostumados a esse uso da utopia. Eles estão acostumados ao uso da utopia de maneira muito do senso comum. Beleza? Qual é o exercício? Eu vou passar um tema hoje para vocês de redação, um problema social. Vocês vão voltar nessa cola da web aqui, tá? Nesse material, lá nos resumos. Vocês vão novamente ter contato com o resumo de utopia aqui. E vocês vão tentar tirar proveito do que esse resumo traz para jogar isso no problema social que vocês vão abordar lá na redação que vocês vão trabalhar, no tema, certo? O que é que eu vou ver? Eu vou ver a apropriação que vocês vão ter do repertório e como vocês vão tirar proveito disso na redação do Enem. Eu preciso ver isso porque os 3 critérios do Enem são muito claros. Legitimidade, ou seja, o repertório é seu. Pertinência, ou seja, como você faz esse repertório se linkar ao tema. E produtividade, ou seja, como você visualizou uma relação entre esse assunto e o repertório que você vai trabalhar. Beleza? Diego, eu posso fazer outras conexões com outras ideias que eu vou vendo a partir da obra Utopia, de outros teóricos, como a gente falou aqui? Pode e deve. Porque se você construir esse bloco, você vai fazer aquilo que eu falei na aula passada quando eu li a redação de Humberto aqui. Você vai fazer um bloco de repertório que se completa, que dialoga entre si. E aí você vai ter um plano coerente e um repertório que dialoga entre si. Vocês entendem a missão qual é? Ficou claro para vocês? Beleza. Sara entendeu. Elaine, Kaline, Francisco, Camila, Humberto. Elaine também, Francisco, Camila, ótimo. Kaline, deu para perceber a lógica? Ótimo. Beleza. Então, esse material é disponível, está na página da web. Dessa vez a gente vai fazer com esse repertório. Mas eu vou montar blocos de repertório para vocês, para jogar e a gente analisá-los, cada um deles, tá? E ver quais são os problemas sociais que a gente pode fazer isso. Aí vocês vão ver como vai ficar fácil de fazer a redação. Que você simplesmente vai compor a redação e vai já ter o repertório todo composto, todo organizadinho. É só conectar seu plano de texto. Beleza? Dessa vez fica avulso, vocês vão testar o que eu mostrei aqui. Na próxima a gente já vai construir nossos blocos de repertório. E aí, meu amigo, é só você treinar o encaixe. Repertório com plano de texto. Aí o negócio vai dar certo. Beleza? Pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Esse material está disposto lá na internet. É só colocar cola da web e você tem resumo de qualquer obra e qualquer teoria. Como eu vou fazer, fiquem tranquilos que a gente vai ter um direcionamento. Esse aqui vai ser a queima-roupa. Vocês vão olhar e vão fazer. Beleza? Prepare-se para isso. E amanhã a gente faz a nossa correção. Vou colocar o horário lá, vocês esperam. Beleza? Brigadão. Ainda bem que deu tempo de gravar, deu tudo certo aqui para Jonathan que não apareceu. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Já já eu coloco o tema lá no grupo. Só pausar aqui.